Ok, pessoal, vamos resolver esse problema em apenas uma cajadada. Na verdade, são dois problemas. Então, fique até o final deste e a seguir deste nós vamos resolver o outro. Um aluno que eu penso que esteja fazendo a faculdade, ele passou para nós essa sugestão de exercício, né? Acho que é para uma breve explicação de como poderia se resolver esse problema muito facilmente. Então preste atenção. O que nós vamos fazer aqui? Toda vez que você vê um problema assim, parecido, o que você faz? Primeiro, você entender a seguinte propriedade. Vamos fazer aqui no lado, para você entender. Você tem, por exemplo, x sobre 2 igual a 4, por exemplo. Pronto. Aqui eu tenho um denominador, mas aqui eu não tenho denominador. Aí o que eu faço? Eu posso criar um denominador. Então, na verdade, matematicamente falando, eu tenho aqui um denominador 1. No entanto, esse 1 não aparece, acaba não aparecendo, ok? Eu coloquei lá pro fundo. E o que eu faço? A primeira coisa que para me resolver esse problemão, eu preciso apenas criar um mesmo denominador. Então, o que eu faço? Para criar um mesmo denominador, você precisa fazer o seguinte. Vê, que tem 1, como é que 1 chega a 2? Multiplicando com 2. Se eu multiplicasse 2 vezes 1, eu teria 2, que seria igual a esse denominador. Então, o denominador é esse número aqui abaixo, ok? Então, vamos ter x, na razão 2. No caso aqui, vamos multiplicar este, por aqui vamos ter a propriedade distributiva. Então, 2 vezes 1 vai ser 2 aqui abaixo, já igualamos, isso é bom. E 2 vezes S4. Quer dizer que quando você vai acertar o denominador, para que todos eles, tanto de um lado quanto do outro, sejam iguais, você precisa necessariamente multiplicar esse 2 por esse denominador que já está aqui, 1, e por esse 4 também, que é o numerador. Aí você vai ter o seguinte, 2 vezes 4, vamos ter 8. Então, toda vez que você já tem o mesmo denominador, o que você faz? Você precisa simplesmente eliminar os denominadores e aí você fica com x igual a 8, ok? Aqui resolvemos. Só isso, professor? Só isso? Simples, é direto. Então, pega o mesmo passo, a mesma linha de pensamento. Veja, se eu tenho aqui 3, entre parênteses, x mais 2, e aqui não tem nenhum denominador, na verdade tem. Qual é? Responda aí. 1, claro. E 1 fica lá pro fundo. E o que eu faria se eu tenho aqui denominador 1 e eu quisesse que esse denominador passasse para cá? Eu simplesmente posso fazer o seguinte, preste atenção. Se aqui eu passei 2, para multiplicar, para voltar, ou seja, para ser igual a esse 2, então lembre-se, todo número multiplicado por 1 dá o mesmo. Então eu posso colocar tudo isso aqui abaixo como denominador, que entre parênteses 3. Desculpa, esse x aqui, esse entre parênteses não vai. 3 vezes x mais 2. Aí o que eu teria? Eu teria o mesmo denominador. Mas como? Se eu multiplicasse tudo isso por 1, eu teria o mesmo número, ou seja, a mesma quantidade de números que estão aqui, porque eles vão multiplicar todos por 1. Então eu teria aqui, vamos refazer isso, 4x menos 2, 3 menos x, ok? E aí eu tenho, entre parênteses, aqui 3x mais 2. Aí eu tenho o seguinte, preste atenção. Essa expressão vezes esse 1 daqui de cima, preste atenção, não faça confusão. Aqui, este 1 que aparece já aqui é o numerador, que passa por cima. Lembre-se sempre, o número que está por cima é o numerador. O número que está por baixo é o denominador, ok? Então, preste bastante atenção. Lembre-se, essa expressão vezes esse 1, vamos ter 3 vezes x, mais 2. E aí eu tenho
esta expressão vezes esse 1 que aparece aqui no denominador. No caso, vamos ter a mesma expressão, x2 aqui. Pois então, eu teria claramente o seguinte, denominadores iguais. Aqui que eu faço? Não, professor, aqui daria esse 1 que está aqui, mas o nosso objetivo aqui é o seguinte, é igualar os denominadores e posteriormente simplificar, ok? Já temos os mesmos denominadores, aí eu simplifico as duas coisas. Aí o que eu fico? Simplesmente com os numeradores. E aí a equação está simplificada. Então eu tenho 3 menos x, menos nem parece menos, x, e aí eu tenho 3 vezes x mais 2, ok? Aí o que eu tenho? Preste atenção. Eu vou ter aqui 4x, né? Lembre-se que aqui eu tenho uma propriedade chamada propriedade distributiva. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, quando você vai fazer uma propriedade distributiva, você tem que entender o seguinte, preste atenção aqui. Este, por exemplo, temos aqui n. Essas perguntas assim, o que tem letra em matemática? Bom, preste atenção, depois eu te explico num outro vídeo, ok? Tem função, menino, porque letra é símbolo. Ok, vamos lá. A mais B. Então, será que o que acontece aqui? O que você faz? N vezes A. Depois N vezes B. Ok? Isso chama-se propriedade distributiva. Por quê? Porque o somo que está aqui não serve apenas para o A, serve também para o B. Então multiplica os dois, ok? Aí eu tenho o seguinte, é a mesmíssima coisa que está acontecendo aqui. Você pegou, não pegou? Então esse menos vezes esse mais aqui, toda vez que um número não tem nenhum sinal, tem positivo, né? Então você vai ter menos vezes mais, permanece menos, é menos. Todo sinal diferenciado dá negativo. Então 2 vezes 3, vamos ter 6. Menos vezes menos, esse menos aqui, vamos ter mais, ok? Porque são sinais iguais sempre dá positivo, ok? Guarda essa dica. 2 vezes x, vamos ter 2x, ok? Vamos ser igual a... Aqui, professor, temos de novo a mesma cajadada, por isso que eu disse, mesma cajadada. E aí eu tenho 3, né, vezes x, vai ser propriedade distributiva, né? 3 vezes x vai dar 3x, ok? Toda vez que tem um número multiplicando uma letra, no caso, né? Parte numérica, parte literal, chamamos isso em matemática. Aí o que você tem que ter? É simplesmente juntar as duas coisas, ok? 2a, só isso, só isso. 3 vezes x, 3x. Aí, então, mais 3 vezes 2 vai ser 6, ok? Aí o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, preste atenção. Quando você tem, qual é o número que aqui está acompanhado de letra? Vê aqui, 4 tem letra, 2 também tem letra, mas 6 não tem letra. E neste lado direito, 3 tem letra, mas 6 não tem letra. O que você faz? É o seguinte, pessoal, guarda bem essa dica. Quando você tem letras, você deve passar todas as letras para o lado esquerdo. Conhece o lado esquerdo? Brincadeira. É exatamente isso. Quem separa o lado esquerdo do lado direito? É simples. É o sinal de igualdade. O sinal de... Preste bastante atenção. Então, você tem aí 4x mais 2x, vamos ter 6x, ok? Aí, 2x, aliás, 6x menos 3x, ok? Você tem 6 mais 6, 12. Aí, isso dá 9 não, na verdade, porque menos aqui, temos 6 menos 3x, vamos ser 3x. Aí vamos ser 12 aqui, ok? Depois disso, o que acontece? Toda vez que você tem uma letra aqui, vou fazer aqui do lado, 2x igual a 4, o que você faz? Você tem que pegar x, né, isolá-lo. Lembra que aqui nesse meado tem sempre um sinal de multiplicação.
Quando passa para o outro lado, você faz o quê? Passa com uma barra, ok? Esse ponto vira uma barra aqui, ok? Guarda essa dica. Aí você vai ter 4, esse 2 passa por baixo de uma barra, ok? Um pouco para aqui para a esquerda. Você tem 2x, né? 4 aqui, x isolamos, o 2 que saiu daqui passa com uma barra, ok? Então preste bastante atenção. X então será igual a 4 sobre 2, vai ser 2, ok? Isso aqui é um exemplo para você entender o que nós vamos fazer aqui. O que acontece aqui? Acho que você já pegou. Esse 3 está fazendo o que aqui? Está multiplicando. Ao passar para aqui, vai passar com o quê? Com uma barra. Então fica 12 sobre 3, ok? E aí eu faço o seguinte. 12 sobre 3 é a mesma coisa que eu perguntar qual é o número que multiplicando com 3 dá 12. É 4. Então o resultado é 4. Quer dizer, 12 dividir por 3 dá 4. Então o resultado 4. Você pegou? Esse é o primeiro exercício resolvido na hora com uma só cajadada. Portanto, é a mesma cajadada que vamos utilizar no próximo exercício. Vem comigo. Agora, nessa segunda parte, nós vamos resolver esse exercício daqui. Preste atenção. O que você tem aqui? Vamos resolver com a mesma cajadada, ok? Então, você tem aqui o seguinte. Você tem denominador 9, denominador 6, denominador 1, ok? Lembre bem que tem um denominador 1, ok? No caso, como bem lá para o fundo, não faça isso na sua folha de prova, você vai tirar 0. Então, esse 1 é bem lá para o fundo. Vê que é apenas para você entender, mas o 1 pode não aparecer. Agora, há um jeito de igualar estes dois números? Sim, claro. Existe na tabela periódica um número comum para esses dois, sim. 9 vezes 2, nós vamos ter 18. 9 e para 6, para igualar a 18, você precisa multiplicar com 3. Então 6 vezes 3 dá 18. Agora, aqui eu tenho 1, me facilita. Eu tenho 18 para multiplicar por 1, para que eu tenha 18, ok? Então aí eu faço o seguinte, preste bem atenção. Só aqui tem um pessoal trabalhando perto, então perdão aí pelo barulho, viu? Mas voltando, o que nós temos aqui? Nós vamos fazer o seguinte, eu já falei para você sobre a propriedade distributiva. Então esse 2 multiplica tanto esse 9 quanto todos os números que estão aqui acima. Então vamos lá. Isso vai ser somente os denominadores. Vão ser 18, ok? E aqui vamos ter também menos barra 18, aqui igual 18 vezes 2, temos 36. Aqui também 18. Então igualamos tudo, ok? Aí o que eu faço? É 2 vezes os números de cima. 2 vezes 5 é 10. X permanece, não se preocupa. Menos permanece, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2 é 6, ok? E 3 vezes 1, aqui 6x, né? 3 vezes 1, vamos ter menos 1. Está? Então o que eu faço? Simples. Simplificamos aqui 18, todos os denominadores. Por quê, professor? Porque já são iguais. Já são iguais. Então vamos ser aqui, né? Então, ficamos com o quê? Eliminamos as partes de baixo. Então temos aqui os denominadores eliminados ou simplificados. Aí eu tenho dx menos 2 menos 6x menos 1 igual a 36. Qual é a técnica que eu ensinei para você? Fala. Números passam para onde? Números com letras passam para onde? Claro, claro, exatamente isso. 10x, tem x ou tem letra, passa para o lado esquerdo. Mas o que tem letra aqui? 6x, junto com o sinal, passa para o lado esquerdo. Aí igual a
36. Lembre, o primeiro número a ser passado tem que ser o que já está na direita, ok? Aí eu tenho o seguinte, preste atenção. Estão fazendo uma aqui no caderno aqui para você ver que no seu caderno não tem nenhum problema, viu? Não vai errar. Vamos lá. Então, quais são os números que não tem letra aqui nesse lado que tem que passar para o lado direito? Você vê que 2 aqui é menos 2 e aqui o 1 também menos 1 não tem letra, aí passa para o outro lado. Mas lembre-se bem, quando tiver positivo ou negativo e vai passar para o outro lado, contrário, então tem que mudar de sinal. Se tiver positivo, passa negativo. Se tiver negativo, passa positivo, ok? Então aqui 2 está negativo, passa positivo, ok? Aqui também é positivo aqui, ok? Só isso, só isso aí. Aí você vai ter o passo a seguir será o seguinte, preste atenção, ok? Bastante atenção. Pois então, lembre-se que o sinal de igualdade divide os dois lados. Então, você tem aqui 10x menos 6x e você vai ter 4x, ok? Depois disso, você tem o seguinte, o somatório de todos esses vai dar 39. Lembra da técnica? S4 está multiplicando. Quando passar aqui, passa com a barra de fração abaixo. Então, isso é 39 na razão 70, ou seja, na razão 4, né? E aí, o que é que nós vamos ter? Para a resolução desse exercício, você então vai ter 39 sobre 4. Aqui eu vou passar uma técnica, se você quiser, você passa aí no seu comentário de que você quer aprender realmente a divisão. Eu passo para você uma técnica, ok? E eu vou ensinar isso passo a passo, ok? Então, aí eu tenho que perguntar o quê? Quanto é que é 39 é dividido por 4? Qual o número que multiplicado com 4 dá 39? Aí você teria 9,75. Okay? 9,75. Aí 9,75 e será aí o resultado, o nosso resultado final. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido aqui as dicas. Eu acho que o exercício foi dado com o objetivo de compreender mais que propriedades nós utilizaríamos, como poderíamos dominar, e isso poderia te ajudar a resolver melhor cada um dos exercícios que nós temos aqui, ok? Qualquer dúvida, poste aí, dê um comentário a respeito, o que você achou, você gostou, então estamos juntos e até ao próximo vídeo, ok?